continua fazendo bem, independentemente se alguém vê ou não. O importante é que Deus vê, Deus contempla e é dele que vem a recompensa pelo bem que eu e você fizer aqui na terra. Então, continua fazendo bem, independente para quem, sem olhar para quem. Por quê? Porque por mais que a pessoa não te diz um obrigada, não te dá um elogio, mas saiba que você está fazendo a obra para o céu. E aí é do Senhor que vem a maior recompensa do bem que você faz e do bem que eu faço. É do Senhor que vem a maior recompensa. E até o último dia, nos fins dos tempos, no nosso último suspiro, eu e você usufrui desse bem que eu e você faz aqui na terra, sem olhar a quem. Não mude para agradar ninguém, não faça as coisas para agradar ninguém, nem chamar a atenção de ninguém. Porque se você está fazendo para agradar a Deus, para chamar a atenção de Deus, você é vitorioso na terra, em vida. E Deus te torna vitorioso no céu após a morte, quando vier recolher eu e você. Amém, em nome de Jesus? Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia para a glória de Deus. Quero agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida, pedir perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, pensamentos e palavra dita que desagradou o Espírito Santo de Deus, que Ele toma a frente dessa live, que Ele toma a frente da minha vida, da minha família, da vida de vocês, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Então vamos dar continuidade na leitura do livro de Apocalipse. E hoje o capítulo é de número 14. Então vamos ler esse capítulo conosco e aprendermos. Vamos aprender junto, eu e você. Então, Apocalipse capítulo 14. O Cordeiro e os seus remidos no monte de Sião. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e com a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Ante os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Glória a Deus. E na sua boca não se achou engano, porque não irrepreensíveis diante do trono de Deus. 3 anjos proclamam o juízo de Deus, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: caia, caia Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu
o terceiro anjo, dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal da sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturando no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo o sempre, e também repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Perdão, amados irmãos, é porque eu senti o cheiro da caneta do demônio de roubo. E aí tem a ver com aquela visão da minha irmã querendo roubar o registro de nascimento do meu filho. E esse demônio tá lá no meu app preto. Tá lá no meu app preto, disfarçado de seguidor, ou eu tô seguindo. Mas esse demônio tá lá, clamufando, esperando só a hora certa para roubar uma assinatura minha. Tá lá no app preto, mas vai cair por terra. Vai cair por terra. Aí eu tô só analisando aqui de onde é que ele tá vindo e eu tô mesmo olhando pro local, ó. Eu tô olhando para a porta de onde esse demônio tá sendo enviado para minha casa e lá pro meu app preto. Então vocês perdão aí, amém? Em nome de Jesus, que quando eu sinto a nhaca dele, eu já tenho que botar meu olho e repreender pelo sangue do Cordeiro. Amém? Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgem. Estes... perdão, amor, já li aqui. Fui repreender o demônio do roubo da assinatura e o local onde ele está na minha casa e o local onde ele está de noite tentando me roubar. E eu errei aqui a leitura. É mais para cá. Mais para frente. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E aí nesse local que Deus me revela a caneta querendo roubar minha assinatura, eu tô sentindo cheiro de lodo lá dentro. Eu tô sentindo cheiro de lama preta. Sabe aquele esgoto que você passa um monte de tempo sem lavar? E ele tá aquela lama preta, aquela caatinga subindo no seu nariz? É o cheiro que eu sinto desse local, que tenta dia e noite roubar uma assinatura minha. Amém? E seguiu o terceiro anjo dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturando no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Glória a Deus. E houve uma voz do céu
que me dizia: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. A ceifa e a vindima. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho de homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, e já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que estava no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vide-me o escacho da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-o no grande largar da ira de Deus. E o largar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do largar até aos freios dos cabelos, pelo espaço de 1.600 estadios. E aqui, glória a Deus, e aqui eu encerro a leitura do capítulo de número 14, para a glória de Deus. E aí você medita aí, lê ele, estuda sobre ele. Mas o que eu posso lhe falar eu e você tem que procurar fazer sempre o bem, independente a quem. Outra coisa, não se questiona, não se questiona. Eu sempre tive isso no passado e eu achava correto. Meu peito queimava, dizendo que eu estava correta, independente se eu estava agradando alguém ou não. Mas aquela certeza no meu peito ardia que eu estava correta, independente se eu estava agradando ou não. Quando eu me tornei evangélica, algumas coisas me fez eu pensar e até botar dúvidas sobre isso na minha vida. Mas Deus me deu de novo a certeza. O inimigo tentou roubar minha fé, o inimigo tentou roubar o meu nome escrito no livro da vida. O inimigo fez de tudo para tirar meu nome escrito do livro da vida, que era para eu blasfemar contra o Senhor, que era para eu dizer que o meu filho foi uma maldição em minha vida, minha casa foi uma maldição em minha vida, meu transporte foi uma maldição em minha vida. O inimigo lutou dia e noite para dizer, para tentar me manipular que era isso. Quando ele tentou tocar em minha vida do dia que meu filho entrou em minha barriga até hoje. E não me deu paz um segundo. Quando eu entrei em minha casa e esse enviado do diabo, para não me ver crescendo financeiramente, espiritualmente não atrapalhou. Espiritualmente não me atrapalhou. Por quê? Porque Deus me deu vários dons, eu aqui nessa casa.
Deus me deu vários discernimentos espiritual aqui nessa casa. Então, na minha vida espiritual, o diabo não tocou. Ele tocou na minha vida material, atrapalhando minha vida financeira. Que era para dizer que essas coisas que Deus me deu era maldição. Que era para eu blasfemar contra Deus. E eu perder a fé em Deus. Das coisas que eu sabia que eu estava recebendo, porque era obra das minhas mãos do passado. Eu fiz coisa errada, fiz. Mas eu fiz mais coisa certa. Eu tenho certeza que quando Deus pesou minha balança, ele achou mais coisa certa do que errada. É por isso que eu recebi minha casa, meu transporte, meu filho, pelas obras das minhas mãos, que foi pesada. E Deus dá segundo as obras das nossas mãos. Se você tem mais obras mal, você recebe o mal. Se você tem obras boas, você recebe por aquelas obras boas. Então, as pessoas no passado me faziam mal e eu ajudava. Eu ajudava. As pessoas pensavam me fazer o mal e eu ajudava. Independente se elas prestavam, independente se elas gostavam de mim ou não, eu fazia a minha parte. Eu fazia a minha parte para agradar a Deus porque eu sabia que ia ter um juízo final, que eu ia precisar desse juízo final. Eu não sabia, eu não entendia de Satanás, Deus. Eu não entendia questão espiritual, entendeu? Eu sabia quem era Deus. Eu só não sabia como ele lutava com o diabo. E eu não sabia questão espiritual, que era demônio e anjo. Eu não tinha essa noção. Mas eu sabia que o juízo final ia vir. E eu sabia que o juízo final ia cobrar as coisas que eu fiz na terra, de bom ou de ruim. Então, era um dos motivos que eu fugia das coisas erradas e me aproximava mais das coisas boas. Por quê? Porque eu tinha consciência desse juízo final. E eu sabia que eu queria que Deus me ajudasse, né? Eu queria receber a ajuda de Deus no juízo final. Então, eu fazia isso consciente. Eu disse, independente se a pessoa gosta de mim ou não, independente se ela é fiel a mim ou não, quando a minha irmã precisou de mim, para eu levar ela para fazer um pré-natal, que ela desconfiou que estava grávida do namorado dela, eu sabia que ela não merecia aquela minha ajuda. Eu sabia, eu tinha consciência, porque eu sabia que ela não gostava de mim 100%. Eu sabia que ela tinha inveja de mim. Eu sabia que ela não ficava feliz 100% com minha felicidade. Eu sabia. Mas eu sabia que se eu continuasse fazendo o bem para ela, no juízo final, eu ia receber por aquele bem que eu fiz para ela. Que quando eu disse pro meu ex-marido, vou ajudar minha irmã, vou levar ela no posto para ela fazer um pré-natal, ele disse, tu tá grávida, Mariana. Ela é quem tem que vir aqui te ajudar, né? Tu ia ajudar ela, não. Que realmente minha barriga já estava enorme. Eu já estava até andando de perna aberta, com a barriga tanto grande, pesada. Já estava mais ou menos no 7º mês, já chegando no 8º mês. Não é? E minha casa era um pouco distante da casa da minha mãe. Então ele brigou comigo, ele disse assim, tu não vai, Mariana. Porque eu disse assim, vão me deixar de carro? Porque eu acordei hoje indisposta. Eu achei que eu ia acordar com coragem de ir lá. E eu já combinei com ela. Vão me deixar de carro? Ele disse, não, não vou não. Não mandei você ir dizer que ia ajudar ela. Tu é quem tá precisando de ajuda, né? Não é ela precisando de ajuda, não. Ela tá lá boinha, tem um monte de gente lá perto dela. Tu é quem tá aqui, sozinha, grávida, precisando de ajuda. Então, sinto muito, mas eu não vou lhe deixar, não. Você marcou, você vai. Quiser pegar o carro, toma a chave e vai lá. Eu disse, não, você sabe que eu não dou ré no carro. Você sabe que se precisar dar uma ré, eu não consigo dar ré, porque seu carro é grande. Ele disse, porra, então vá a pé. Eu disse, tá bom. Pronto. Eu não fui no carro porque eu não sabia dar ré no carro dele. Porque eu sabia que se eu desse uma ré, eu precisava de muito espaço para estacionar o carro. E eu não gosto de estar pedindo nada para ninguém. Ah, preciso de uma ré. Moço, dirige aqui, dá uma ré. Não gosto dessas coisas. Meu negócio é 100%.
Eu não vivo eu não vivo de incerteza, não. Eu só pego minha moto para pilotar porque eu tenho segurança nela. Eu sei andar nela. Eu não vou precisar de ninguém dependendo da situação, porque eu sei manusear ela. Então o carro dele, eu não peguei o carro dele justamente porque eu não ia pedir ajuda para ninguém e nem queria. Porque a gente só tem que fazer as coisas quando a gente tem certeza, quando a gente tem segurança naquilo que vai fazer. E eu sempre botei isso na minha vida. Só vou fazer as coisas quando eu ter certeza. Não vou fazer por achismo, quem sabe, talvez, porque com Deus é sim, sim, não, não. Então eu disse, tá bom, tu não vai me ajudar, eu vou a pé. Fui lá a pé, mesmo sabendo que ela não merecia aquela ajuda. Eu sabia que ela não merecia aquela ajuda. Por todas as coisas que ela já tinha feito no passado comigo, e eu sabia que era de propósito. Eu sabia que era inveja de mim. Eu só não sabia que era um demônio. Eu só não sabia que era um demônio. E que esse demônio, se deixar usar, mata. Era só o grau de perigo que eu não sabia que eu corria. Eu sabia que era uma inveja. E eu dizia, não, ela vai controlar essa invejinha dela. Mas hoje eu sei que é um demônio. E que esse demônio até mata, se Deus não estiver na frente das duas pessoas. Uma pessoa que é possuída por demônio de inveja, se não tiver intervenção de Deus, essa pessoa tira vidas, mata vidas, sem pena e dó. Porque essa pessoa só tem um objetivo: ser aquela pessoa, ter o que aquela pessoa tem, e se não ser aquela pessoa, quer matar com ódio, e se não tiver o que aquela pessoa tem, quer matar para ter a força. Esse é o pensamento da pessoa usada por um demônio de inveja. Porque o próprio diabo bota isso na cabeça da pessoa. Aí você não entende por que o irmão tira a vida de outro. Você não entende por que o marido tira a vida da mulher. Você não entende por que a filha tira a vida da mãe. Você não entende por que o filho tira a vida do pai por dinheiro. É um demônio de inveja. É um demônio de inveja, e porque o diabo quer sangue. Então, ou você tem que ter espírito de mansidão e esperar Deus agir, ou você tem que ter autoridade de expulsar aquele demônio de dentro do corpo daquela pessoa. Porque se você não tiver, ele mata. Se você não tiver, ele ceifa a vida da pessoa. Então, eu só não sabia isso, que eu corria perigo de vida, que eu corria risco de vida, convivendo com esse tipo de gente, que é usado por um espírito de inveja e que não quer se libertar. Porque quando a pessoa quer se libertar, se esforça, né? Mas tem gente que gosta de ser usado pelo diabo. Tem gente que ama ser égua e cavalo do diabo. Tem gente que ama, que faz por amor. Do mesmo jeito que tem pessoas que servem Deus por amor, tem pessoas que servem Satanás por amor também. Entende? Então, o que acontece? Eu fui lá e ajudei. Levei pro posto, marcamos o exame, deixei na casa da minha mãe e de lá fui para minha casa. Passando um percurso que era só mata. Ou seja, eu vim no escuro, sozinha, passei no caminho de mato, correndo o risco de alguém me fazer mal, porque teve um trecho que eu lá por trás do Anel Viara. Entrando entre o Anel Viara e o Bordelândia. Era mata. Um caminho de mata. Mas, como eu não tinha noção espiritual, hoje eu não faço mais isso. Nunca que eu grávida, sozinha, vou fazer um percurso desse. Hoje, sabendo que tem demônio e que usa mata para jogar o despacho de demônio. Nunca que eu faço isso hoje na minha vida. Se não for amando de Deus. Sabendo o perigo que eu corro, tanto espiritualmente como carnalmente. Porque os bruxos usam esses lugares fechados para jogar o despacho, para colocar o demônio lá, para esperar só alguém para ceifar. Então você entendeu? Então, eu fui, era umas 4h30, 5 horas da manhã. E voltei umas 6, 7 horas da manhã, 8 horas, que eu nem lembro. Mas eu fui fazer a obra de Deus. E com amor, viu? Tô dizendo isso aqui porque tá precisando. Mas eu fui sem nenhuma mágoa. Eu fui de coração.
sabendo, se ela não merecer e ela me retribuir no futuro, mas Deus vai me retribuir. Se ela me retribuir esse bem que eu estou fazendo por ela, amém. Se ela não me retribuir, é do céu que vai vir a recompensa. Então, eu tinha essa certeza. E quando, às vezes, meu ex-marido me criticava muito por algumas coisas que eu fazia, eu dizia, meu amor, é por isso que tu tá sendo abençoada aí na tua vida financeira. É porque eu tô fazendo esse bem aqui. É por isso que tu não tá precisando se humilhar pra ninguém, pra tu pagar a tua dívida aqui e me dar a vida que tu tá me dando. Porque eu tô fazendo isso bem aqui. Às vezes eu até dizia isso como exemplo pra ele. Não dizendo que ele é ruim, que ele não é ruim, não. Tô só dando um exemplo. Que ele já dizia que eu era besta demais. Que eu era besta demais. Só que ele se enganou comigo. Ele tentou abusar da minha boa vontade. Mas ele se enganou comigo. Eu tenho certeza que hoje ele tá começando a analisar e dizer, ela sempre foi daquele jeito. Ela simplesmente estava fazendo a missão dela na Terra. Só que hoje ela não precisa mais. Ela não precisa mais de certas coisas, não. Eu tenho certeza que ele está analisando isso hoje. Mas por que hoje eu não preciso mais fazer isso? Porque hoje, eu aprendi que até para fazer o bem para certas pessoas, eu tenho que primeiro pedir permissão a Deus. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão na espada de Jeová. Tem pessoas que estão pagando pelos pecados que fez, pela maldade que fez com outras pessoas. E esse tipo de gente a gente não tem que botar a nossa mão. Porque se a gente botar a nossa mão, a gente vai atrapalhar o processo. E a pessoa não vai se libertar do espírito de inveja, do espírito da ganância, do espírito da matança, do espírito de traição, do espírito de morte. A pessoa não vai se libertar se a gente ajudar, se a gente meter nossa mão. Aí o diabo quis fazer isso comigo, dizendo que eu estava passando pelo processo porque eu tinha pecado. Mas não, Deus fez eu passar por tudo isso para hoje eu saber de tudo isso que eu sei. Porque se eu tivesse continuado naquela proteção espiritual de Deus que eu vivia no passado, nunca que eu teria ficado sabendo desse demônio de inveja que hoje eu sei. Nunca que eu teria ficado sabendo desse demônio de morte, de traição que hoje eu sei. Como é que ele age, como é que ele entra na vida da pessoa, o que ele usa, até o argumento que ele usa para ganhar, manipular a pessoa. Eu não estaria tão profissional nessa questão espiritual de como o inimigo age e como ele usa as pessoas. E eu não estaria hoje... Me dá água, Daniel, por favor. Pega a garrafa da mamãe da água. Não, aí não. Me dá a garrafa da mamãe. Aqui é o mais fácil. E aí, o que acontece? A garrafa tá presa lá embaixo. E olha só o que acontece. Eu não estaria na posição que eu estou hoje. Então, você entende o porquê... Perdão aí, amados irmãos, é que eu comi biscoito de sal e sua garrafa tá muito lá embaixo. E eu tô com minha garganta seca. E sua garrafa tá lá embaixo. Então, perdão aí, tá bom, amados irmãos? Beber água aqui, mas é porque... secar hidratar minha garganta. Então, você entendeu? Continua fazendo bem, independente. Se Deus tocou no teu coração para ajudar, ajuda. Se você já tem discernimento espiritual e você sabe que aquele processo daquela pessoa é uma punição de Deus, deixe. Não atrapalhe. Deixa. Nem que você leva nome de ruim, nem que você leva nome de miserável, nem que você leva nome de sem coração, nem que você leva nome de mulher ruim, essa mulher é ruim. Não. É Deus preparando a pessoa para nunca mais fazer o mal para ninguém
ou para mostrar a traição e o grande livramento que Deus deu. Porque pode ser 2 motivos do sofrimento. Para nós parar de fazer os outros sofrer, a gente se sentir na dor em nós, porque nós só vamos parar de fazer os outros sofrer quando nós sentir a dor em nós. Porque se nós não sentir a dor em nós não tá nem com a dor dos outros, né? Ou Deus precisa mostrar algo para aquela pessoa que aquela pessoa não tá vendo. Deus precisa ver Deus precisa mostrar o traidor, a cilada, a forca, o buraco. E aí Deus precisa mostrar. E aí, enquanto a pessoa não vê, Deus permite o sofrimento. Até a pessoa ver. Agora, quando a pessoa vê, aí Deus tira do sofrimento. Quando a pessoa entende, aí Deus tira do sofrimento. Porque comigo foi assim. Enquanto eu não sabia quem era o feiticeiro, a feiticeira, quem estava pagando, quem estava fazendo oração contrária, quem estava me amaldiçoando, quem estava desejando o que era meu, quem estava desejando ver minha destruição. Enquanto Deus não me mostrou todas essas pessoas, Ele não me tirou do sofrimento. Ele não me tirou da luta. Ele não diminuiu minha prova. Mas quando eu paguei o preço no sofrimento para ele me mostrar tudo isso, aí ele foi me tirando. Aí ele foi me tirando da prova espiritual. Ele foi me tirando do deserto. Ele foi me tirando do processo espiritual árduo que eu estava. E cada dia que passa ele me tira ainda mais. É assim na minha vida, é assim na tua vida. Mas nós temos que, ouvir a voz de Deus. Ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Queira ter o selo na testa de Deus. Porque se você aceitar o selo de Deus na testa, você vai receber livramento. Quando o Pai vier, você sobe com ele. Agora, se você aceitar o selo da besta, que é o 666, aí, meu amor, você vai fazer que nem as uvas. Porque quem tem o selo de Deus, aqui tá usando o exemplo do trigo, tem uma boa colheita, tem uma boa plantação. Não se desviou no seu caminho da fé, não retrocedeu, não foi buscar o macumbeiro, não foi buscar ajuda do terreiro de macumba. Eu vou dar um exemplo desse jeito. Quem não esfriou na fé, não foi buscar os terreiros de macumba, não foi mandar espírito de morte para ninguém, não foi mandar espírito de roubo para ninguém. Aí, se você não fez isso, você é o trigo. Quando o Pai vier, leva o filho que é você. Mas se você foi pro terreiro de macumba, se desviou, aí você vai ser pisado, igual as uvas. E vai virar em sangue, em morte. E vai pro fogo do inferno. Com o número 666, que é o selo da besta. Porque Deus fez a comparação aqui. O trigo é o de Deus. A uva é o do diabo. O trigo é uma colheita boa, plantou, vai receber o selo de Deus na testa, vai para o céu. A plantação de uva foi esmagada, se transformou em sangue, o anjo da morte morreu, vai para o inferno com o selo 666, serviu o diabo. Aqui eu tô te dando esse exemplo para você entender melhor o significado do trigo e das uvas. Então, você pode colocar o trigo, recebeu o selo de Deus, foi para o céu, a alma. As uvas foi esmagada, virou sangue, se transformou em sangue, morreu com seu pecado, com a sua blasfema, foi para o inferno, serviu a besta fera.
Amém? Então eu espero que você escolha, porque ó, no 13 diz assim, ó: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Quais são as obras? As obras boas. Fez coisa boa? Teve fé em Deus? Não se desviou da fé? Não se esfriou da fé? Ah, fez obra boa. Então, ó, sigam o Senhor. Sigam o Pai para o céu. Sobem após a morte para uma vida eterna, de descanso, de paz. E nunca mais vai precisar você trabalhar no sol quente, na chuva, aguentar humilhação de patrão. Ter que comprar, ter que trabalhar para usar uma roupa, ter que trabalhar para comprar um creme para pôr no cabelo. Porque se você não usar um creme no cabelo, vai ficar fedorento seu cabelo, não vai ficar bonitinho assim, arrumadinho, porque só água não faz isso. E se você fizer só com água, fica fedendo a mofo. Então, nós precisamos usar as coisas da terra. Nem tudo é vaidade. Demais é vaidade. Mas eu preciso ter um creme para pôr no meu cabelo. Eu preciso ter um creme para pôr no meu cabelo. Por quê? Porque se eu botar só água e eu não esperar a água secar, vira mofo, meu cabelo fica fedendo. Ninguém vai suportar meu mau cheiro que vai inalar mau odor quando eu sair passando no meio do povo. Ninguém vai querer ficar perto de mim com fedor de mofo, de sujeira no meu cabelo. Então, usar demais é vaidade, é pecado. Mas você usar pela sua proteção, segurança e limpeza carnal, aí, meu amor, não é pecado. Mas você usa com moderação. E você não precisa matar ninguém para usar aquele creme. Você não precisa dar rasteira em ninguém para usar aquele creme. Se não tem o dinheiro, é melhor pedir a quem você acha que tem, que vai lhe dar. Porque é melhor pedir do que você roubar ou matar alguém para comprar um creme. Se você não tem coragem de trabalhar para comprar o creme, se você não tem de onde tirar o dinheiro para comprar aquele creme, é melhor você pedir. É melhor você pedir do que você matar ou roubar para ter aquele creme. Amém, em nome de Jesus? Então, eu espero que você entendeu. Aqui eu encerro a leitura da Bíblia. E aí, ontem, aconteceu uma coisa que foi maravilhosa. Eu tô lendo esse capítulo de Apocalipse. Eu disse, eita, meu Deus, vou me preparar para as visões que Deus vai me dar. Vai ser visão pesada. Aí, Deus tá com 2 vezes que ele me faz eu sentir assim, um barulho de chuva, como se estivesse chovendo muito forte. E caindo sobre mim, né? Aí eu disse, meu Deus do céu. Eu disse, pai, o senhor tá me alertando do meu teto? Porque eu tô muito descansada. Eu tô muito descansada do meu teto e o senhor tá me alertando? Eu sei que tudo isso aqui foi... Algumas coisas aqui foi feito de propósito. Que era para eu sair correndo de minha casa por gente sem vergonha. Mas o senhor tá me alertando, esse barulho de chuva é o senhor alertando para eu cuidar do meu teto? Porque em vez de eu pegar o dinheiro para cobrir o buraco do meu teto, eu fui botar meu vidro. Eu disse, desse jeito. O senhor tá me alertando? Aí ele não me faz eu saber, né? Aí ontem vi aquela sensação de que, como se estivesse chovendo muito em um local, e aí ele parou a chuva. Ele mandou a chuva parar. Aí veio aquela sensação, vem aquele pensamento de inundação. Aí eu só entrego que seja feita a tua vontade, não a minha. Se o senhor estiver me usando para fazer a chuva parar, amém. Que seja feita a tua vontade. Quando foi à noite, eu mexendo aqui no Facebook, aí eu vi as visões de enchente. Uma mulher com um bebê recém-nascido pedindo ajuda a Deus. Deus me ajuda. E a água cobrindo o peito dela aqui. E ela com o bebezinho recém-nascido, como se aquele bebê tivesse 1 mês. Mas na frente, eu olhando, era um homem com outro bebê recém-nascido, a água também no mesmo local, como se fosse no mesmo país. E ele levantando o bebê para o céu e pedindo ajuda a Deus. Ou seja, eu não abri o vídeo, mas pelo rosto
de desespero e a cena mostrando, levantando a mão assim, ó. Me deu a entender que estava pedindo ajuda para Deus. Me ajuda, Deus, não deixa meu bebê morrer afogado. Sabe? Aí eu disse, pronto. Então foi isso. O Senhor mandou parar de chover neste local, não foi? E aí o Senhor me fez saber que é para eu continuar, que está agradando o Senhor e o Senhor está visitando a terra através da minha vida. Então, aí eu disse, glória a Deus, que o Senhor fez a chuva parar neste local. Porque o Senhor está vendo que tem pessoas que estão agradando o Senhor aqui na terra. Porque o Senhor está vendo que tem pessoas que merecem o teu amor aqui na terra. Independendo dos que estão fazendo mal. Independendo dos que estão sujando a terra. Mas o Senhor está vendo que tem gente que justa aqui na terra. Que merece receber vitória e dar vitória também para os outros. Aí veio isso na minha mente. E eu, glória a Deus, Paizinho, muito obrigada. Pronto. Mas olha só. Quando eu fui estudar o capítulo hoje, para falar, aí João ouviu o barulho das águas. De muitas águas. Aí eu entendi também que era Deus me dando a palavra do capítulo de número 14. Que eu ia falar sobre muitas águas, né? Que eu ia falar sobre isso. Que quando a gente está na vontade de Deus, quando a nossa fé não esfria, quando a gente não blasfema, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. É o nosso socorro presente, bem presente na hora da nossa angústia. Que não precisa a gente se preocupar, que Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe a hora de começar o processo, a dor, a luta, a chuva. Ele sabe a hora de passar, ele sabe a hora de botar um ponto final na dor, na chuva, no sofrimento. Ele sabe a hora. Ele sabe aonde começou e ele sabe aonde parar. Ele sabe onde iniciou e ele sabe onde botar um ponto final. Ele sabe até onde vai a tua paciência, até onde vai o teu limite. Ele conhece o meu limite e o teu e ele vai no meu limite e no teu. Quando ele vê que eu e você não tem mais limite, duas coisas. Ou ele aumenta nosso limite ou ele tira nós do processo. Porque ele conhece o meu limite e o teu. Não se preocupa. Não se preocupa. Ah, irmã, tá acontecendo tanta coisa que a irmã não queria estar na minha pele. Não, meu amor, eu sei. Eu sei porque eu passei por processos que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Mas é processos espirituais. Meu amor, o processo carnal é uma coisa. A gente dá um jeitinho brasileiro e resolve ele. Não tenho o que comer em casa, eu vou na casa de um parente, ou não tem nada para comer não, você me dá, por mais que ele seja ruim, ele não vai me negar. Tu sabia disso? Por mais que ele seja usado pelo diabo, o parente não vai me negar um prato de comida. Por mais que ele seja usado pelo diabo, por Satanás. Por mais que ele quer me ver morrendo de fome. Mas se eu chegar lá pedindo um prato de comida, ele não vai me negar um prato de comida. Esse é o jeitinho brasileiro na terra. Que eu tô te dizendo que a gente resolve quando a gente chega no nosso limite. Mas eu não desejo para tu um sofrimento espiritual. Sabe por quê? Porque um sofrimento espiritual só Deus resolve. Um sofrimento espiritual causado por alguém, porque pegou teu nome, tua data de nascimento e levou para alguém e pagou caro para mandar esse sofrimento para tu. Meu amor, eu tô te falando é desse tipo de sofrimento. Esse sofrimento aí eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Porque esse sofrimento aí só Deus te tira dele. Só Deus te tira desse tipo de sofrimento aí. Quando pessoas malignas tá te desejando esse mal todo dia. E tá mandando todo dia pra tu. Inventa até de dar revelação de cavalo branco. Inventa até de Bacabal, dizer que Deus mandou entregar uma visão de um cavalo branco. Ô, gente, por que tu não disse que era um cavalo amarelo? Porque é o cavalo amarelo que mata. É o cavalo vermelho que tira a paz do povo. Por que tu foi dizer que era um cavalo branco? Porque eu te disse a visão que eu estava montada no cavalo branco, égua do diabo? Aí gente que não tem visão espiritual acredita. Acredita.
Gente que não tem visão espiritual acredita. Mas não te levou nem um maracujazinho não para tu beber um suco? Não levou nem um pedacinho de coco para tu comer não? Cuidado. Não levou uma semente de maracujá não para tu plantar aí um pé de maracujá para tu? Não levou nem um pé de coco não para tu plantar aí na tua roça? Cuidado. Eu te aconselho tu plantar um pé de coco aí nesse lugar aí que esse cavalo branco tá aparecendo. Planta um pé de coco para tu beber muita água de coco, porque tu vai precisar. Planta um pé de maracujá aí, porque tu vai precisar tomar muito suco de maracujá. Quando essa parede quiser desabar em tua casa. Porque é isso que o diabo quer. Que o mundo desaba em cima de tuas costas. É isso. Então, tu cuidado para tu não beber um suquinho de maracujá, para não te dar um suquinho de maracujá com veneno, para não te dar um coquinho com veneno dentro do coquinho. Cuidado. Porque quem mandou aí é quem pode te dar um suquinho de maracujá ou um coquinho para tu comer. Cuidado. Cuidado, porque essa mesma pessoa que foi aí contigo pode pegar o dinheirinho lá no caixa tem e levar um suquinho de maracujá para tu beber com veneno dentro. Então tu se ajoelha e pede a Deus. Tu se ajoelha e tu pede a Deus, proteção de Deus. E para te revelar o que tá acontecendo aí. E o porquê que estão matando teus bodes. E cuidado. Porque papai tá fazendo muita parede desabar na cara de nego. Na cabeça de nego. Por mandar demônio para derrubar a casa de pessoas inocentes. Por mandar demônio para derrubar a parede. Para matar filho de pessoas inocentes. É tudo isso que o diabo faz tentou fazer na minha vida, Deus me deu o livramento, e faz na vida de muitas pessoas. Manda um demônio para derrubar a parede da tua casa, em cima da tua cabeça. Aí depois dizer que foi um acidente, mas ali foi um demônio. E alguém pagou, alguém invocou ele no inferno, jogou o despacho. Aí a pessoa fica só perdendo tempo com carnal. Mas não vai buscar a sua vida espiritual para Deus mostrar. Onde é que tá o erro, onde é que tá o mal. Então tu vigia. Da próxima vez vai chegar com a sacola de maracujá aí pra tu beber. Aí tu aproveita e bebe e planta. Planta. Sai plantando os pés de maracujá, porque tu pode precisar, na hora do sofrimento da batalha espiritual, tu pode precisar beber muito suco de maracujá pra tu não surtar. Papai vai transformar a maldição do maracujá em bênção. O maracujá vai servir para tu ter paz espiritual, para tu ter paz na mente, para tu se acalmar, dormir, relaxar. E o mal que estão te fazendo, não te fazer dano nenhum, porque tu vai relaxar com o suquinho de maracujá. Papai vai transformar a maldição em bênção. Porque aqui na minha casa, meu amor, o maracujá que era para me matar, olha, tá me devolvendo minha pele de volta da feitiçaria do fio de cabelo para roubar meu brilho. E o maracujá, tá devolvendo meu espírito de mansidão de volta, o maracujá que queria me matar, tá me dando, minha beleza de volta. Minha pele brilhosa, minha pele brilhosa, porque o fiozinho de cabelo da feitiçaria da sacola branca caiu por terra. Amém, em nome de Jesus? Então não vigia a tua vida não, para ver se eu tô de brincadeira de entregar a revelação. Amém? E aí ontem Deus me mostrou na visão. Deixa eu lembrar qual foi a visão que Deus me mostrou ontem à noite, porque ontem à noite Deus me mostrou uma visão. Mas hoje também, vou falar de hoje, para ver se ele me lembra da de ontem. Aí a visão que Deus me mostrou hoje, eu levantei, fui no banheiro, orei na porta da minha casa, entreguei a porta da minha casa pro Senhor, voltei para dormir de novo. Meu filho estava dormindo, eu aproveitei, voltei para dormir de novo. No que eu voltei para dormir, Deus me mostrou. Eu no Rio de Janeiro, na casa da minha tia, e aí 2 banheiros. Na casa da minha tia não tinha 2 banheiros, só tinha um banheiro. Mas na visão,
era como se eu estivesse na casa da minha tia e tivesse 2 banheiros. Aí um era isolado, ninguém usava, e o outro era usado. E aí a casa dela era como se fosse num porão. Era como se fosse uma casa num porão, a coisa mais ridícula do mundo. A casa que dava até medo, casa assombrada. Na visão. Mãe, não existe. Na visão, entendeu? Isso é na visão. Que a casa da minha tia não era isso aí, não. Minha tia morava num apartamento. Quando eu morei com ela com 8 anos. Mas hoje, na visão de hoje, era como se ela morasse num porão, sabe? Mas aí eu entendi a revelação. É o cão fuçando meu passado. É o perturbado e a perturbada fuçando meu passado, fuçando minha história. Só que vai dar com a cara nos burros. Não vai achar nada de errado no meu passado. Não vai achar nada de errado na minha história. E aí é como se o diabo tivesse jogado mijo em cima de mim, eu dormindo. Ver aquela sensação de que eu estava dormindo e o Satanás jogou mijo em cima de mim. Aí eu disse, eu entrego na mão do Senhor, paizinho. Eu entrego na mão do Senhor. E aí era a pombagira do desespero. E aí na visão, o espírito de prostituição, que é pombagira do desespero, é como se tivesse jogado o mijo em cima de mim. Que era para deixar eu no desespero também. Aí eu disse, entregue nas tuas mãos, paizinho. Essa perturbada, querendo fuçar a vida minha de passado, vai dar com a cara nos burros. E aí quando ela chegar até onde Deus quer, aí Deus derruba ela. Aí Deus puxa ela do pedestral e do trono. Quando ela satisfazer o desejo imundo dela, de querer me destruir, aí Deus puxa ela lá do pedestral, que o próprio Deus vai permitir ela subir. Aí Deus puxa ela. E aí Deus já me mostrou que quando Deus derrubar ela, nunca mais ela se levanta. Se não se consertar. Amém? Então você vigia aí. Aí ontem eu oro na minha casa. Então Deus me acorda meia-noite para me orar. Aí quando eu vou orar meia-noite na porta da minha casa, aí chega o povo, né? Chega os vizinhos, chegou 2 vizinhos, um na direita e um na esquerda. Os 2 comeu galinha caipira, consagrada a demônio no meu nome. O vizinho da direita comeu galinha caipira. O vizinho da esquerda comeu galinha caipira consagrada a demônio, de pombagira, do desespero, roubadeira no meu nome. Ou seja, é o demônio de manipulação, querendo manipular as pessoas contra a minha vida. Deus disse, se preocupa não. Vai gastar o dinheiro com a galinha caipira, vão comer a galinha caipira, vão jantar, vão se maravilhar, depois eles vão virar bosta. Eles vão chegar em casa, vão defecar, vai virar diarreia, vai virar merda, vai correr para a bacia da bosta, a bosta deles, e nenhum dano vai fazer contigo. Mas o perturbado e a perturbada que está patrocinando a galinha caipira vai ficar sem dinheiro. Vai gastar o dinheiro de graça com o almoço, com o jantar, com o café da manhã e com a galinha caipira também. Por isso que eu botei aí a frase. Naquela hora, olha aí a hora que eu botei a frase. Foi a hora que Deus cortou o laço da galinha caipira, que muita gente comeu ontem no meu nome. Pode ter sido num restaurante, pode ter sido num bar, pode ter sido num jantar de uma casa, pode ter sido, seja lá onde foi, os cambal. Mas caiu por terra a galinha caipira, consagrada a demônio, de pombagira no desespero no meu nome. Caiu por terra. E aí é por isso que eu entreguei aí a mensagem. Cai por terra toda galinha caipira consagrada no meu nome. Eu repreendo em nome de Jesus. Só para quem comeu ver. Olha, Deus já mostrou para ela. E o perturbado que patrocina. E a perturbada que patrocina a galinha caipira. Vê que Deus já desfez todo o mal contra a minha vida. Porque na casa de Jacó não entra mais encantamento. Porque na casa do anjo de Deus tem o selo. Na minha casa tem um selo com o número de Deus. E aqui tem um anjo me guardando. Amando de Deus.
que não deixa nenhum mal tocar na minha casa, que não deixa nenhum mal tocar na minha família. Amém, em nome de Jesus? Então vamos orar. O que eu tinha de entregar para o Senhor, já entreguei. Então vamos orar e que o Senhor venha nos dar... E aí ontem eu postei aí o vídeo do tiro que Deus deu livramento para a menina, né? Aí ontem, meia-noite, depois dessa galinha caipira, quando eu dormi um pouquinho, Deus me despertou de novo, 1h pouco da madrugada. Eu disse, ô paizinho, o que é, paizinho? Por isso que eu acordei hoje cansada e tive que dormir de novo. Cansada espiritualmente. Pode perguntar meu filho é de prova, que eu voltei a dormir de novo. Porque a noite foi pouca para mim. Aí quando foi 1h pouco da madrugada, depois de Deus ter cortado esse laço da galinha caipira, aí Deus me desperta para orar pela Ágata. A menina de... Ágata Isabela. A menina de Bacabal. A pessoa que tá com ela querendo estrupar ela. O cativeiro que ela tá. A pessoa que tá mantendo essa criança em cativeiro planeja todo dia estrupar essa menina e Deus dá livramento. Deus bota um portal. Deus bota um círculo de fogo ao redor dessa menina pro diabo não tocar nessa menina. Essa menina pode estar dentro do inferno, mas está sob uma proteção divina que o diabo não toca nela. E por que o diabo não toca nela? Porque Deus acorda os dele para orar por essa menina. Essa menina está sob uma cobertura espiritual de Deus, arrodeada de anjo. Anjo de 2 pernas para orar por ela, que eu digo que Deus me desperta. E tem anjos celestiais lá para despertar eu e você, para orar por essa menina. Porque eu tenho certeza que não é só eu que estou orando por ela, não. Lá no meu app preto, tem uma irmã lá que disse também, irmã, Deus já me mostrou visão dessa menina. Eu disse, pronto, irmã. É Deus despertando a irmã para orar por ela. Continua. E tudo que Deus lhe mostrar, conta para a polícia. Foi o conselho que eu dei para a irmãzinha lá. Tudo que Deus mostrar para a irmã, conta para a polícia. Entre em contato com uma polícia e conta. Porque tudo que Deus me mostra aqui, eu conto para a polícia. Não tá com 4 dias que eu fui lá contar para a polícia. Olha, vocês investigam aqui dentro de Oeiras, que Deus me faz saber que essas crianças tá aqui dentro de Oeiras. Eu só não sei a casa. Mas por que Deus me desperta que essas crianças tá aqui dentro de Oeiras, na minha cidade? Em cativeiro. Por conta do despacho que Deus já me mostrou. Com frente à rodoviária da minha cidade de Oeira, foi jogado um despacho lá, no nome dessas crianças, espírito de choro. 3 vizinhos aqui da minha rua, foi quem pagaram o macumbeiro para mandar demônio para essas crianças. 3 vizinhos aqui. 3 pessoas que moram nessa rua. Eu digo vizinho porque é na rua. A minha rua é em torno de 1000 metros, de uma esquina para outra. Ou mais. Mas nesse percurso da esquina da minha rua até a outra, tem 3 pessoas que é culpada por esse sequestro dessas crianças de Bacabal, que pagou macumbeiro para mandar esse demônio para destruir essa família. E é por isso que eu digo que essas crianças podem estar aqui dentro da minha cidade. E eu não gosto de dizer cidade minha, não. Mas como eu quero ajudar a federal pegar esses bandidos, porque eles planejaram me pegar meu filho. A história da Clarice com o marido é que foram para a rodoviária. Mas o que Deus me mostrou no dia que eles foram para a rodoviária foi um carro-baú aqui na minha casa. Foi um carro-baú aqui na minha rua. No local onde manda demônio para essas crianças. É um dos locais que mandaram demônio para essas crianças. Deus me mostrou o carro-baú lá. Parado perto de lá. Onde planejaram sequestrar meu filho, esse carro-baú. Mas sabe por quê? Porque onde estava esse carro-baú? E nos locais que Deus me mostra, foi onde fizeram coisa de propósito para atrapalhar a minha vida. Para atrapalhar meu ministério. Para botar eu em sofrimento, em guerra todo dia. Mas Deus diz, quando eu me levantar, não vai ficar um de pé para contar a história que te destruiu. E quem vai ser sequestrada é a filha dela na escola.
Se ela continuar metendo a besta, se juntando contra o meu filho. E eu digo ela porque parece que ela nem tá mais com o marido. Parece que ela largou o bandido. Porque na visão o bandido era o marido dela, não era ela, não. Na visão o bandido era o marido dela, não era ela, não. Pelo que eu tô sabendo, essa pessoa já até trocou de marido, já tá com outro marido. Mas se ela tiver fazendo parte dessa quadrilha de sequestro do meu filho, de mandar demônio para minha casa, ela pode vigiar a filhinha dela na escola. Porque quem vai ser sequestrado é a filhinha dela, não é o meu, não. Cada um cai na sua própria cova. O meu Deus é fiel de botar cada um para provar do seu próprio veneno. O meu Deus é poderoso para fazer cada um cair no seu próprio veneno, cair na sua própria arapuca, para parar de tocar em quem Deus já mandou, para parar de armar laço em quem Deus já mandou parar. Amém, em nome de Jesus? Então, dia 25 de dezembro, esse carro baú estava aqui. No dia do sequestro dessas crianças, a mãe e o padrasto ia para a rodoviária. Aí eu pergunto, o que eles foram fazer na rodoviária? Eles disseram que foi comprar passagem. Mas esse homem que tá com ela, tá com o mistériozinho do sabonete que mandaram as pombagiras aqui para minha casa. Ela não é culpada. O sabonete não estava no corpo dela, mas o sabonete estava no corpo dele, do padrasto das crianças. Agora Deus sabe se ele faz parte da panelinha contra a minha vida ou se mandaram para ele para entrar essa pombagira do desespero para sequestrar as filhas dela. Agora, problema da polícia, que vai achar que elas estão dentro da mata. Não estão, não. Eu espero que estejam procurando a mata, porque se tiver casa lá, elas podem estar mantidas em cativeiro em cá. Elas não estão mortas nem em buraco de caçador, nem em rio. Se elas estivessem mortas em buraco de caçador, Deus já tinha feito eu sentir o cheiro de caatinga. Para eu dizer, pronto, morreram. Já tá fedendo. Deus vai levar você lá na caatinga. Se elas estivessem mortas afogadas, Deus não fazia eu sentir a presença do espírito delas. Elas podem estar na mata, sim, mas escondida dentro de casas lá nessa mata. Alguma casa nessa mata estão escondendo elas em cativeiro. E é para sacrifício de inocente. E alguém pagou. Porque tentaram fazer isso com meu filho. Tentaram vender meu filho. Tentaram fazer isso com meu filho. Mas a empresária que tentou fazer isso com meu filho para ela ter dinheiro, ela vai perder tudo. Na visão que Deus me mostrou, ela vai perder tudo. E ela ainda vai vestir uma roupa de luto preta. Preta. Porque foi isso que ela desejou na minha casa. Ver um caixão saindo da minha casa. Mas quem vai ficar de luto é ela. Quem vai perder toda a ganância dela, a riqueza dela é ela. Se ela não parar de tocar em mim. Porque Deus deu a oportunidade para ela. Deus deu a oportunidade para ela parar de tocar em mim. Agora, se ela continuar achando que eu tô de brincadeira, ela vai perder tudo para Deus mostrar para ela que eu não estou de brincadeira. E que ele também não está de brincadeira de proteger os servos dele, que tá com o número do Espírito Santo de Deus aqui, ó. Com o símbolo de Deus aqui, ó. Deus vai provar que eu tô com o símbolo dele bem aqui, ó. E que ninguém toca em mim, no meu filho. Amém? Então, luta para ter esse símbolo. Luta para ter o selo de Deus na tua testa. Que ninguém toca em tu. Ai, mas não era para essa mulher estar sofrendo, não. Se ela tivesse vigiado. E eu tenho certeza que Deus deu sinal para ela. Eu não tenho dúvida. Ela poderia não estar apta para ouvir os sinais de Deus. Porque quando eu saí correndo de minha casa
para amante entrar lá e tomar posse do que era meu, Deus me deu todos os sinais. Foi eu que não entendi. Deus mostrou a vizinha em pé, a cabeleireira. Deus mostrou a irmã minha. Deus mostrou visão de polícia civil. E eu contei tudo para ele. Onde uma dessas visões, quem foi preso foi o meu irmão, porque bateu bêbado na esposa dele numa festa e a polícia pegou em flagrante e prendeu ele na festa. E Deus me mostrou essa visão. Eu disse, tá vendo aí? O porquê que nós viemos aqui para São Paulo? É porque tu ia estar nessa festa. E tu poderia ser preso junto com ele. Porque toda festa que ele ia, meu irmão ia lá chamar ele para ir com ele. Às vezes ele não ia porque eu não deixava. Eu dizia, Deus tá me fazendo sentir coisa ruim. Tu não vai não. Tu não vai não. Aí ele me ouvia e não ia. Mas quando ele não me ouvia, ele ia. Entende? Então, lá em São Paulo, quando eu tava com ele, Deus me mostrou essa visão de polícia. Não foi? Deus me mostrou a visão no sábado à noite. Quando foi na segunda de manhã, deixa eu ligar lá pra ver o que tá acontecendo lá. Liga aí pra ele. Aí quando ele ligou, aí alô? Oxê, foi preso. Oxê, foi preso? Por quê? Não, tava na festa bebendo, brigou com a esposa. Aí a polícia tava lá, pegou no flagrante, prendeu ele. Agora vamos lá resolver lá, tirar ele da cadeia. Eu disse, e aí? Tu vai acreditar no que eu te digo agora? Eu joguei na cara dele, o ex-marido. E eu não era crente, não. Eu disse, e aí? Tu vai acreditar no que eu te digo? Pra tu se sair de pessoas que vivem em confusão. Só que não era meu irmão que eu dizia, não. Era outro tipo de pessoas que tava lá no círculo, junto com meus irmãos. E eu dizia, eles tentam botar meus irmãos em confusão todo dia. Mas não é falta de aviso, não. Meu pai avisa, eu aviso, minha mãe avisa, todo mundo avisa. Agora, o problema deles que vão pagar pra ver. E aí, o que acontece aí quando eles não obedecem aí, Aí tu poderia estar no meio também. Mas que bom que tu ouviu o sinal e tu veio aqui, pra São Paulo. Porque foi eu que chamei ele para passar um mês lá em São Paulo. Porque eu queria... Aliás, eu não. Minto, eu não. Foi eu que mandei ele ir para São Paulo para ele passar um mês lá. Que era para ele trabalhar lá. Que era para ele resolver os problemas lá. E ele se distrair. Porque aqui ele estava desempregado. E lá ele tinha trabalho todo dia. Todo dia ele tinha o que fazer lá. Aí quando veio aqui pro Piauí, que não foi gosto meu, que eu disse que aqui não ia ter serviço pra ele, que ia ser pior. Eu falei pra ele que aqui ia ser pior. Aí eu disse, agora tu volta lá pra São Paulo pra tu resolver os problemas lá, e lá tu se distrai. Porque eu não posso ir, porque eu tô na maternidade. Ele disse, não, você vai. Você não vai ficar aqui sozinho também, não. Aí lá vai eu me estabocar pra São Paulo, com uma criança de 3 meses. Parece que foi 3 meses que eu fui. Mas, a prisão desse meu irmão, porque só deu um empurrão na mulher. Ele disse que só deu um empurrão na mulher. Bêbado. Mas Deus me revelou. E não era falta de aviso pra ele, não. Que eu dizia, tu vigia com essas tuas bebidas. Tu vigia com essas tuas cachaças. Porque uma hora tu vai ser pego de surpresa. Todos os meus irmãos. Eu falei, não foi só uma vez, não. Foi 1000 vezes. Vocês vigiam. Vocês vigiam com essa bebida de vocês. E quem vocês andam. E o copo de vocês, que estão botando as coisas dentro do copinho de vocês não estão vendo. Não, olha, mas era o que eu mais conversava com eles. Era isso aí. Então eu tenho certeza que Deus revelou para ela. Agora, ela não ouviu porque ela não estava no Espírito Santo de Deus, que revela o oculto e o profundo. Ela não estava sensível ao Espírito Santo de Deus. Ela estava na carne. E quem está na carne, meu amor, recebe as visões de Deus, mas não entende. E não obedece, porque o próprio inimigo bota na cabeça para não obedecer. O próprio inimigo faz a cabeça para não ouvir a voz de Deus. Quando a gente está na carne. Agora, quando a gente está no Espírito, a gente ouve a voz de Deus e a gente tem força de obedecer. Porque a gente vai dizer, olha, eu não vou fazer... se Deus já me mostrou o cão jogando mijo em cima de mim, 2 coisas.
Ou Satanás quer jogar mijo em cima de mim para me provocar, para eu brigar, e eu já tô sabendo disso. Aí eu vou ficar, ó, em espírito de oração, em espírito de intercessão, que é para a pessoa receber mijo na cara e ser envergonhado ou envergonhada, e não eu. E não causar uma situação para roubar minha honra, de propósito. Porque foi tudo isso que fizeram comigo. Criaram situação, vieram contra a minha vida, que era para me tirar da minha paz, que era para me tirar do meu espírito de mansidão, que era para me tirar da minha paciência e eu perder minha paciência e eu perder minha defesa do céu. Que eles querem que eu perca é a defesa do céu. Eles querem que eu perca é minha fé. Eles querem que eu blasfeme contra o Espírito Santo de Deus, mas eles vão perder é feio. Porque sou eu que não quero blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. É desejo meu que arde todo dia e queima no meu ser. Por isso que eles não vão conseguir o plano deles. E é por isso que eles vão se cair na própria cova deles. Porque uma coisa, meu amor, é a gente servir Deus por gratidão, por medo, por necessidade. Outra coisa, meu amor, a gente seguir Deus por amor, por prazer, porque a gente ama a presença de Deus. Aí, meu amor, o negócio é mais embaixo, viu? O negócio é mais embaixo para destruir uma pessoa dessa, que serve Deus com amor, que serve Deus porque sente prazer de ter a presença dele todo dia. Ah, meu amor, destruir uma pessoa dessa, o negócio é mais embaixo, viu? É mais embaixo, viu? O nego vai ter que comer muito feijão com arroz para destruir um vaso desse que tá servindo Deus por gratidão, amor e prazer. Tocar num servo de Deus desse, o negócio é mais embaixo. É pedir, é cavar o próprio buraco e entrar dentro e se matar. Tocar numa pessoa dessa, que tá numa posição dessa. Viu? Então, ó, reflita aí sua vida. Analisa a sua vida. Para não colocar a tua vida em risco. Para não colocar a tua família em risco. Mariana, tu não quis nenhum namorado porque tu quer ser santa? Não. Pai, eu não querer homem nenhum aqui dentro da minha casa para não colocar a vida do meu filho em risco. Porque assim como tem homem bom, tem psicopata. Existem psicopatas disfarçados. E eu, meu amor, não vou correr o risco de botar um psicopata desse dentro de minha casa para colocar a vida da minha família em risco, para colocar a vida do meu filho em risco. E um pedaço de carne, meu amor, com osso, não é tudo na vida, não. Uma noite de sexo, uma noite de prazer, com um pedaço de carne cheio de osso. Ah, meu amor, não vale a pena não, viu? Porque esse pedaço de carne com osso e essa noite de prazer pode vir acompanhado de um psicopata junto. O pedacinho de carne com o ossinho na cabeça pode ter um psicopata. Amém? Então vigia tua vida, meu amor. Vigia tua vida, meu amor. Para não colocar a mulher sábia edifica seu lar, mas a tola destrói com suas próprias mãos. Então, meu amor, para eu não botar um psicopata desse dentro de minha casa para botar a vida do meu filho em risco, não é qualquer pedacinho de carne com osso que vai me engabelar para eu botar aqui dentro da minha casa não, viu? Então tu vigia. Vigia tua vida. Vigia. Vigia porque Satanás não tá brincando de ser diabo, não. Satanás, não, quem é usado pelo diabo não tá brincando, não. Amém? Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus, entrego minha casa nas tuas mãos, que o Senhor continue nos guardando, nos livrando, nos protegendo. Toda ferramenta preparada contra a minha vida não prosperará. Que o Senhor nos livra, nos guarda, nos esconde. Toda ferramenta preparada contra a minha vida cai por terra, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Eu entrego tudo e todos nas tuas mãos, que seja feita não a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Toda ferramenta preparada contra a porta da minha casa não prosperará. Toda ferramenta preparada contra os meus canais, contra os meus seguidores, eu repreendo em nome de Jesus, não prosperará. Todo joelho, toda língua que se levantar contra nossas vidas, com testemunha enganosa, com mentira, com testemunha falso, em juízo o Senhor a condenará e nos justificará em nome de Jesus. Porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, eu espero que você tenha entendido o recado. Eu espero que Polícia Federal, Civil, Corpo de Bombeiro assista essa live e começa a investigar em outras cidades, Teresina, Maranhão, Parnaíba, Oeiras, Piauí, Floriano, Picos, porque essas crianças não estão aí em Bacabal, não. Essas crianças já foram enviadas para outras cidades vizinhas. E eu desconfio que ela está bem aqui na minha cidade de Oeiras. Amém? Então você vigia aí. Porque na visão que Deus me mostrou, ela estava aqui na minha cidade, só que no interior da minha cidade. E numa casinha com um quintal, onde na frente tinha um pezinho de pau. Aí tinha 3 casas. Tinha uma casa de frente, a outra de um lado e a outra assim. E elas estavam escondidas numa casa assim, ó. Só que era no interior. Aí Deus me mostrou um homem e uma mulher. Só que quem estava com essas crianças era um homem. E aí a outra mulher também só apenas fazia parte. Mas eu tô só esperando Deus me confirmar. Amém? Para ver se eu vou compactuar com essa nojeira. Que se Deus deu livramento pro meu filho, se Deus usou anjos para dar livramento pro meu filho, é porque eu não compactuo com essa nojeira. Amém? Por isso que Deus não vai permitir um sofrimento desse com meu filho, porque eu não compactuo com essa nojeira. E se eu não compactuo com essa nojeira, Deus também não deixa eu sofrer assim não. Viu? Porque maldição sem causa não pega. Não toquei nos meus ungidos, não maltratei os meus profetas. Quem tocar nos meus ungidos, quem amaldiçoar meus ungidos, eu amaldiçoo. Quem abençoar meus ungidos, eu abençoo. Quem abrir uma cova, nela cairá. Quem romper o muro, uma cobra o morderá. É a certeza que Deus não vai permitir isso na minha casa, sabe por quê? Porque ele me mostra o mal antes de acontecer, eu vigio e não deixo o mal chegar até minha porta. Porque pode até bater em forma de um caminhão, de um camelô. Vamos comprar? Eu disse, não, obrigada. Mas é porque, sabe por que eu disse não, obrigada? Porque Deus já tinha me mostrado um tiro na testa. Deus já tinha me mostrado um tiro no glúteo. Deus já tinha me mostrado um tiro nas costas. Deus já tinha me mostrado uma pombagira roubadeira. Por isso que eu só disse, não, obrigada, boas-vindas. Quem vê o mal, foge da presença do mal, porque o inimigo anda ao derredor, procurando um para tragar. E eu já sabia quem mandou eles. Eu já sabia quem estava pagando eles para vir aqui. Eu já sabia quem estava de bituca vigiando para ver se eu ia cair no laço deles. Para passar informação de quem mandou eles. Vi ela caiu no laço. Eu já sabia quem estava vendo eles bater na minha porta. E que estava só esperando eu cair no laço. Alô? Ih, deu certo. Ela caiu no laço. Eu já sabia de tudo isso. Por isso que eu só disse, não, obrigada. Boas-vindas. Por isso que o cão tem ódio de mim aqui na porta da minha casa. Por isso que o Satanás tem ódio de mim aqui na porta da minha casa. Porque ao redor de minha casa tem os anjos. Ele pode estar rangindo os dentes ao derredor. Mas ao redor de minha casa tem os anjos para me guardar. Na minha testa, na minha porta, tem o selo de Deus para eles não tocarem em mim. Amém? Então queira essa proteção do céu, viu? Não queira dinheiro na tua conta, não. Não queira 100 mil na tua conta, não. Não queira 150 mil na tua conta, não. Queira o selo com o número de Deus na tua porta.
E aí, se ele quiser, ele manda 1 milhão na tua conta. Não é só 150, não. Se Deus quiser, ele manda 1 milhão na tua conta. Amém? Em nome de Jesus. Então, obrigada pela tua presença. Deixe seu tec-tec na telinha. Curte, comenta, compartilha. Se quiser me abençoar com uma estrelinha, eu te agradeço em nome de Jesus. Você vai abençoar meu canal para que o Facebook manda minhas lives para mais pessoas, outros países. Amém. Também vai me ajudar na minha vida financeira no futuro, porque tá acumulando, lógico, em nome de Jesus. Amém. Porque meu canal é profissional, todos os meus canais é profissional. Uns eu tô trabalhando, outros eu tô pregando o evangelho, não importa, mas todos é profissional. Eu tenho isso aqui como um trabalho, eu levo com sinceridade. Eu levo meus canais com respeito e sinceridade. Eu entrego a verdade, eu entrego. Às vezes eu sou dura nas palavras, eu sou. Mas Deus sabe o porquê que eu tenho que ser dura. Eu sendo dura, o diabo quer fazer arruaça em minha casa. Imagina se eu fosse dar moleza, bobeira. Imagina se eu fosse sentar e mandar ele a fazer arruaça. Amém? Então, se sentir desejo no coração, me segue e assiste a live do começo até o fim, para não atrapalhar e me ajudar no engajamento. Amém, em nome de Jesus? Então, um beijo no teu coração. Voltarei amanhã com o 15º capítulo da leitura de Apocalipse, para a glória de Deus. Amém? Tchau! E aí Deus já entrou com providência lá na casa da minha tia Ana Rita, no Rio de Janeiro. Porque essa visão da casa, do mijo, da prostituição, do desespero, foi na casa dela, só que não era na casa dela. Pode ser na casa dela hoje, mas no passado nós morávamos num apartamento. Não era a casa que Deus me mostrou hoje, não. Mas Deus sabe o porquê que me mostrou essa casa hoje. Talvez pode ser a que ela mora hoje, que eu não sei. Seja lá o que for, Deus visitou Rio de Janeiro e já caiu por terra todo laço feito contra a minha família, todo laço feito contra a minha parentela, contra a minha vida e contra a vida deles. Já caiu por terra. A perigosa, o mal que a perigosa mandou para minha parentela vai revirar sobre a parentela dela, para a glória de Deus, para o nome do Senhor ser glorificado na minha vida. Amém, em nome de Jesus? Então, um beijo no teu coração e voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir. Tchau. Tô esperando aqui, porque tá um negócio aqui, tem que esperar. Tchau.